Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs e amigos. Nesse período que se fala muito sobre a morte e ressurreição de Cristo, algumas perguntas geralmente são feitas. Uma clássica é aquela que diz: para onde Cristo foi antes de sua ressurreição? Assim que ele morreu, para onde Jesus foi? Olha, a gente não tem como dar uma resposta a não ser à luz das Escrituras. E o Senhor Jesus, ele falou isso uma única vez, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 43, onde ele está ali na cruz e ao seu lado está um ladrão arrependido e ele manifestou fé em Cristo ali na hora de sua morte e ele fala para Jesus assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reparem que Jesus diz que hoje, naquele dia, na hora de sua morte, assim que eles morressem, estariam com ele no paraíso. O paraíso é uma antessala do céu. É o lugar onde todos aqueles que morrem em Cristo, que manifestaram fé nele, fé em Deus e na promessa de Deus, na promessa do Cristo, promessa essa que foi feita lá desde o Velho Testamento e anunciada dali para frente. Então, todas as pessoas que creram em Deus e no seu Filho, a partir das promessas, todas essas pessoas que morrem vão para o paraíso, aguardando que se complete o número de todos os eleitos de Deus, quando então haverá uma ressurreição final, onde os que se acham nos seus túmulos vão ressurgir, vão ressuscitar. Mas até lá, o crente em Cristo, o homem que crê em Deus e crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, ele morre e vai para o paraíso. E essa é uma coisa muito boa para nós, é uma esperança muito maravilhosa, porque diz que a morte não é um fim, mas o início de uma eternidade com Deus. Ou seja, nós não vamos deixar de existir, nós vamos existir, só que agora, espiritualmente, numa outra situação, onde nós vamos viver com Cristo para sempre. Então, essa é a esperança que me aguarda e que te aguarda, de que quando morrer eu estarei no paraíso e depois, juntamente com todos os outros que manifestaram fé em Jesus Cristo, estarão. O próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 11, diz assim, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, nós vamos viver para sempre com Deus. Mas Jesus, ele foi para o paraíso e dali ele ressurgiu, ressuscitou. Como é que foi depois do paraíso ali? O que aconteceu? Ele foi em algum outro lugar? Bom, essa é uma outra pergunta que muitos fazem. Se Jesus, depois do paraíso, foi em outro lugar além dali. Bom, de novo, eu digo para você que nós podemos afirmar aquilo que a Bíblia diz. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 18 até o verso 20. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você lê aí na sua. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes. E aí o texto prossegue. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele foi lá no lugar dos mortos. A Bíblia chama esse lugar de Hades, que é uma antessala da segunda morte, do inferno, onde as pessoas começam a sentir
qual vai ser o sofrimento eterno que elas vão ter por terem rejeitado a Cristo. Se o paraíso é um primeiro gozo, primeira alegria daquilo que nós vamos ter na eternidade, quando todos estiverem reunidos para irmos direto para o lugar que Deus preparou para nós, e ali nós vamos ter grandes alegrias. O Hades é uma antessala do inferno, é um preparatório para algo muito maior, muito pior, muito mais doloroso, reservado para aqueles que blasfemaram, que rejeitaram a Deus, que rejeitaram a Jesus Cristo. E essa é uma coisa que a gente fica pensando, que é um local onde Deus vai julgar os homens que não creram, os homens que se conduziram mal, os homens que tiveram uma conduta de afronta a Deus. Nada vai ficar impune nesse dia em que os homens que se conduziram, se portaram contrário à vontade de Deus e morrem hoje, eles estarão nesse Hades, esperando o dia do julgamento. Enquanto nós vamos receber um presente de Deus que é a vida eterna, aqueles que não creem em Deus vão receber o castigo eterno. Então, Jesus foi lá e pregou. Agora, veja só, não foi uma pregação onde cabia arrependimento. Não, não foi. Eles ouviram a pregação de Cristo, onde provavelmente Cristo se manifestou como sendo aquele que é a promessa encarnada de Deus, a promessa viva, poderosa, e que ele de fato era o Cristo, onde as pessoas que deixaram de crer nessa promessa que vinha sendo feita em todo o Velho Testamento, e também nós vemos aqui Deus dizendo que aqueles que rejeitaram estariam ali, que foram desobedientes, estariam nessa antessala do inferno. Então a gente percebe que não vai ter como escapar disso. Nós sabemos, infelizmente, que muitos têm rejeitado a promessa de Deus. Muitos têm rejeitado isso. E as pessoas ouviram aquela pregação e não tinha espaço para arrependimento. Por quê? Porque lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz assim: aos homens está destinado morrerem uma só vez, e depois disto vem o juízo. Ou seja, morreu, meu filho, não tem mais como se arrepender. Não tem. Se você morreu em Cristo, você vai para o paraíso. Se morreu sem Cristo, você vai para o Hades, região dos mortos, lugar de sofrimento. Então não há espaço para arrependimento. A hora de se arrepender é aqui. Enquanto estamos vivos, enquanto temos a oportunidade de crer, de ver e de aceitar a Jesus. E certamente esse período antes da ressurreição foi um período para garantir aos crentes que já haviam morrido em Deus, em Cristo, para dizer que Deus estava cumprindo a promessa, mas para dizer também aos desobedientes que não foi por falta de oportunidade que eles deixaram de ir para o céu, mas que Cristo era de fato aquele que vinha sendo anunciado e prometido. Que tristeza, que sermão difícil deve ter sido esse de ser ouvido por aquelas pessoas. E ali também estavam anjos, porque os anjos que pecaram também estão aprisionados, alguns ainda soltos, mas a Bíblia diz em Apocalipse que alguns estão aprisionados, reservados para o dia desse juízo que vai pegar homens e anjos. Ora, se nós sabemos de antemão o que vai acontecer, porque está escrito nas Escrituras, e se a Bíblia diz que a hora de se arrepender é agora, e se você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração, mas peça ao Espírito Santo para lhe mover a uma vida com Deus, uma vida entregue a Jesus Cristo. Amanhã vamos falar da ressurreição, mas entre a crucificação e a ressurreição
Cristo cumpriu um propósito de trazer esperança para aqueles que nele creem e juízo para aqueles que o rejeitaram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde e nos guie segundo a sua bondade e a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.